Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo e sou professor da Escola Bíblica Dominical. E este vídeo é um esboço preparatório das lições bíblicas que estudaremos no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Olha, desde já eu quero agradecer a sua companhia, isso mesmo, a sua atenção ao nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, essas atitudes nos motivam a realizar esta obra. Por isso, eu peço a sua ajuda, caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal. Inscreva-se e ative as notificações para você ser avisado quando postarmos novos vídeos. Agora, se você já é um inscrito do nosso canal e tem acompanhado os nossos estudos, as nossas meditações, dê o like no gostei e deixe um comentário, um amém, eu quero te conhecer. O YouTube vai recomendar os nossos vídeos se você deixar o seu like, para que mais pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus como você tenham a oportunidade de conhecer também o nosso canal. Postamos também vídeos diários da leitura devocional da lição e na aba comunidade postamos perguntas diárias para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus relacionados ao tema da lição que estudaremos. Então, vamos estudar. O título da lição de hoje, que nós estaremos apresentando para você, é o relacionamento entre nora e sogra. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, apresentar o contexto de crise socioeconômico na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth. Segundo objetivo, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. Terceiro objetivo, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. E quarto objetivo, enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. A leitura bíblica em classe encontra-se em Ruth, capítulo 1, do verso 1 a 5, verso 8 e depois do verso 12 a 14. Nos acompanhe na leitura. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomares marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém. Introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Primeiro ponto, a crise econômica na terra da Judéia. Comentaremos os tópicos relacionados a esse ponto. Primeiro tópico, a escassez que provocou fome na casa de pão. Ruth, capítulo 1,
versículo 1. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. Uma decisão fora da vontade de Deus. A terra de Belém de Judá, terra que foi dada à tribo de Judá, passou a se chamar Casa do Pão, devido à grande fartura de alimentos existente naquele lugar. Mas no período da habitação da família de Noemi, aquele lugar passou por um grande juízo do Senhor, por conta da má governança dos juízes e o povo Israel ter se afastado do Senhor. Diante da fome, Elimeleque, sabendo das boas notícias nas campinas de Moabe, decidiu fugir para aquele lugar, fugindo da fome em sua terra. Porém, cometeu um erro, visto que soubesse que aquela fome possuía um sentido espiritual, julgamento, e não sentido climático. Elimeleque deveria ter consultado ao Senhor, mas quis solucionar à sua maneira, chegando em Moabe. Por um tempo o que se viu foi a fartura desejada, mas depois o que de fato resultou foi em morte. A palavra de Deus nos diz: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Devemos, antes de uma decisão, buscar ao Senhor, para que os nossos passos sejam confirmados por Ele. Segundo tópico, a crise de uma família. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Uma crise existencial. A crise existencial é um momento de questionamento sobre vários aspectos da vida, como a própria existência, o lugar no mundo, a função dos contextos em que você se envolve, o propósito da vida e o motivo de estar aqui. A pessoa faz uma certa revisão da vida, repleta de dúvidas, angústias e incertezas. Noemi estava diante dessa circunstância de crise em sua família, pois seu marido havia falecido e agora os seus filhos, ficando ela e as suas duas noras no lugar de prosperidade, felicidade e projeção para um futuro, foi tomado novamente pela fome, escassez, dificuldade e também do luto. A palavra de Deus nos adverte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Partimos agora para o segundo ponto: superando as crises existenciais. Comentaremos também os tópicos relacionados a este ponto. Primeiro tópico: Noemi decide voltar à sua terra natal. E se encontra em Ruth, capítulo 1, do verso 6 a 8. Viúva com suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à terra da Judéia depois de 10 anos longe. Decisões que precisamos tomar. Quantas decisões tomamos ao longo do dia, da semana, do mês, do ano? São inúmeras e muitas delas não podem ser erradas, principalmente quando envolve outras pessoas, ou seja, a nossa família. Mas infelizmente conhecemos muitos casos de famílias terem falido, terem se dividido por causa de decisões erradas. Mas o pior não é as decisões estarem erradas, é permanecer neste erro. O Senhor estava julgando o seu povo. Elimeleque sabia disso, mas preferiu fugir, como se fosse possível fugir da presença do Senhor, e se manteve por 10 anos em Moabe, perecendo naquele lugar. Ele não deveria ter saído de sua terra, da sua posição, antes de falar com o Senhor, de consultar o Senhor, mas deveria ter buscado uma solução aos pés do Senhor. Mas agora, sua esposa Noemi estava viúva e resolveu fazer o que o seu marido não fez: retornar de onde começou. A palavra do Senhor nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tomar uma decisão errada. Isso pode ocorrer, mas precisamos reconhecer o erro e retornar,
Noemi decidiu retornar, sendo o primeiro passo para a vitória. Segundo tópico, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Está em Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uma luz passa a brilhar, dissipando as trevas. Vemos claramente que o testemunho de Noemi foi tão forte na vida da sua nora que causou um desejo no seu coração em conhecer o Senhor. Imagine se Noemi fosse uma pessoa de mau testemunho. Jamais Ruth desejaria estar com ela, viver com ela, ao ponto de largar a sua própria família, a sua terra natal e seguir a sua sogra, por onde quer que ela fosse. Mas ela viu no testemunho de Noemi esperança e uma vida melhor, e uma oportunidade de conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Então Ruth disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Disse Ruth para a sua sogra. E a palavra do Senhor nos diz: eis que também agora a minha testemunha está nos céus, e nas alturas o meu testemunho está. Jó capítulo 16, versículo 19. Um verdadeiro testemunho de vida consagrada fala mais que 1000 palavras, pois está registrada nos céus e são confirmadas pelo Senhor. Terceiro tópico, unidas contra a crise. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Em momentos de crise, o melhor refúgio é a família. Quando existe comunhão entre a família, pode vir a crise que for. Todos estarão unidos para lutar e vencer as provações. A união de Ruth e sua sogra Noemi trouxe no coração de ambas o apoio necessário para ver que ainda Deus estava no controle de suas vidas, fazendo brotar a esperança, crendo que o amanhã pertence ao Senhor e Ele não deixaria que elas viessem sucumbir na mão do inimigo. A palavra do Senhor nos diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. A família é a base, a família é o farol. Precisamos valorizar a nossa família, o momento de comunhão com a família. Talvez você esteja se questionando: mas eu não tenho família, aonde eu posso me apoiar? Eu digo que você tem sim uma família, é a família de Jesus, que é a igreja onde você congrega, que através do sangue de Cristo você faz parte. Não viva só, mas participe, pois a família de Cristo te receberá de braços abertos. Terceiro ponto, fé e trabalho numa nova perspectiva. Comentaremos também os tópicos relacionados a este ponto. O primeiro tópico diz assim: a chegada à terra do pão. Está em Ruth capítulo 1, versículo 19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. O que é viver da fé? Viver da fé é colocar todos os seus anseios, todos os seus dilemas, todas as suas angústias, todas as suas expectativas na mão de quem te garante resolver tudo o que você está passando. Noemi, devido às perdas que tivera, ainda carregava uma amargura no seu coração, mas um fio de esperança lhe dava forças para continuar, e foi esta força que fizeram nora e sogra voltar para Belém. Foi esta pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, que não as deixou desistir e morrer. A palavra do Senhor nos diz: o justo viverá pela sua fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Se você está pensando em desistir, veja o exemplo destas duas mulheres, que tinham tudo para desistir, para morrer, para seguir um caminho errado, mas pela fé superaram os dissabores da vida.
então você conseguirá também. Segundo tópico, recuperando a autoestima. Está em Ruth, capítulo 1, do verso 15 a 18. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. Arregaçando as mangas, Ruth não esperou cair do céu o sustento de sua família, mas foi à luta com as armas que tinha nas mãos, a sua coragem. O historiador Flávio Josefo comenta que Ruth foi para o campo colher as sobras que os segadores deixavam. E o dono do campo, Boaz, ao saber de sua situação, ficou comovido, que lhe permitiu colher mais e repartiu os alimentos que eram dados aos segadores. O que Ruth fez? Ela separou um pouco do que recebera para comer e no final do dia levou para sua sogra Noemi. E sua sogra Noemi, recebendo ajuda de seus antigos conhecidos, também guardou o alimento para sua nora. Que comunhão maravilhosa, uma ajudando a outra. A palavra do Senhor nos diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías capítulo 40, versículo 28 e 29. Terceiro tópico, a honra do trabalho no campo de Boaz. Encontra-se em Ruth, capítulo 2, do verso 8 a 17. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica, os que esperam no Senhor. A palavra do Senhor nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Ruth foi renovada através da mentoria espiritual de sua sogra. Com vigor renovado, ela foi à luta, sendo agraciada pelo seu esforço. Aprendemos que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Quarto ponto, Ruth encontra o remidor da família. Comentaremos também neste último ponto os tópicos relacionados a ele. Primeiro tópico, Ruth descobre o remidor de Noemi. Está em Ruth capítulo 4, do verso 1 a 9. Ruth descobre que Boaz era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir a herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Pode passar o tempo e as estações, mas as promessas de Deus se mantêm firmes. As terras que Elimeleque possuía em Belém foram transferidas a outra pessoa devido à lei estabelecida, quando existe o abandono. Mas aquela terra foi dada a Elimeleque debaixo de promessa. E Deus cumpre o que promete. Noemi estava prestes a reaver tudo o que lhe foi tirado através de sua fé e devoção. A palavra de Deus nos diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Deus iria restituir tudo de direito a Noemi, usando sua nora como instrumento do Senhor e Boaz. Segundo tópico, Boaz redime Ruth a Moabita. Encontra-se em Ruth, capítulo 4, do verso 11 a 13. Boaz se dispôs a casar com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem isso. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Tudo diante de Deus tem um propósito definido. Noemi, além de ser redimida, reavendo suas terras por herança, onde naquela época seria muito difícil de acontecer,
pois as mulheres não tinham voz na sociedade. Boaz lutou por aquelas mulheres e se casou com Ruth, fazendo a família de Noemi ter continuidade novamente. Sua semente continuaria, sua geração prevaleceria, porque os propósitos de Deus são maiores e mais profundos que os nossos pensamentos podem compreender. O Senhor contemplava o futuro e arquitetou um plano para a remissão, não somente de uma família, mas de todas as famílias da terra. Da família de Ruth descende o grande rei Davi e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz: e as vizinhas lhes deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth, capítulo 4, versículo 17. E também em Mateus, capítulo 1, o verso 1, verso 5, verso 16 e 17 nos diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Terceiro e último tópico: noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. O equilíbrio nos relacionamentos é um passo para o sucesso. O exemplo de Ruth e Noemi, de um lado a fé e devoção, do outro devoção e a experiência, nos mostra que a mulher virtuosa edifica sua casa e que, existindo equilíbrio, respeitando o espaço de cada um, sendo entre pais e filhos, sogro e genro, marido e esposa, a vitória é certa. Nada irá abalar as estruturas dessa família, pois serão os remanescentes para esta geração. O Senhor se alegra e abençoa. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vamos fazer agora a leitura da conclusão da lição. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Deixamos um link na descrição deste vídeo e na aba Comunidade do canal para você baixar de graça o subsídio, ou seja, é um PDF do subsídio desta lição que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Sabemos que muitos irmãos têm dificuldades para obter as lições, até mesmo pela disponibilidade do material em sua região. Por isso, disponibilizamos o subsídio para você não perder os temas. Então aproveite essa oportunidade. É de graça, não tem custo nenhum. Apenas que você nos ajude no crescimento do canal. Fazendo o quê? Se você não for um inscrito, inscreva-se em nosso canal. Se você já for inscrito, dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição agora de número 8. A importância da paternidade na vida dos filhos.